Sexta-feira, olha a animação, né? Acabou, mas semana promete, né, Ronaldo? A minha é porque desde a primeira rodada, os melhores cariocas. Nós vamos entrar na sexta. Mas tem um jogo contra o Palmeiras lá. Não importa. Mestre Cuca tá doido pra se recuperar, não é isso? Tá tomando pancada de então eu já vim aqui de camisa verde justamente pra dar uma secada no Palmeiras hoje. Amanhã também. Pô, veio camisa verde pra secar o Palmeiras. Pra secar, porque tem que botar pra lavar e botar no sol pra secar. Isso, não, Gonçalo? O Cuca tá preocupado aí. Eu tô sentindo o Cuca preocupado com o Fluminense. Tá até soltando aí armação nesse negócio que é o Richarlison. Preocupado. Fica, Roberto, é deselegante, né? Na semana do confronto, o Palmeiras diz que quer contratar, liga pro jogador, se relaciona com o jogador. É complicado isso, né? Realmente. Mas o futebol é isso, né? Faz parte. Faz, mas acho que na semana do jogo não existe foi ética legal. no futebol. Não existe, né? Não, na minha opinião não existe ética no futebol. Agora isso aí pode motivar ainda mais o Richarlison para mostrar o futebol dele lá em São Paulo. Rogério, o que você acha disso? Não é legal não. Realmente eu não acho que é legal. Acontece, mas não é legal. Acho que o jogador tá com contrato com o Fluminense, é um dos principais jogadores. Na semana que vai enfrentar o rival, quer dizer, soltam essa notícia aí. Eu não acho legal não. Daqui a pouco a gente vai ver a postura do Abel em relação a essa questão. Essa postura do Abel, a postura do Palmeiras. Falar do Flamengo, então, que entra em campo pressionado pro jogo contra o Avaí. Precisa vencer para espantar essa crise aí. A panela de pressão tá soltando fumaça. Coloca aí. Após uma chegada sob protestos no aeroporto após a derrota para o Sport, o Flamengo retoma os treinamentos na tarde de hoje, no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande. A equipe, que vai até a ressacada encarar o Avaí pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, tem a missão de vencer para manter o técnico Zé Ricardo no comando técnico da equipe. Em caso de mais uma derrota, a situação do treinador rubro-negro ficaria insustentável. A torcida do Flamengo, inclusive, programa um protesto no CT antes do treinamento de hoje para cobrar alguns atletas. Já dentro das quatro linhas, o ainda comandante Zé Ricardo prometeu mudanças na equipe. Jogadores que não vêm rendendo, como o goleiro Alex Muralha e os volantes William Arão e Márcio Araújo, podem perder uma vaga na equipe titular. A tendência é que o goleiro Thiago e o meio-campista Cuejar ganhem uma vaga. Rômulo e Ronaldo disputariam o espaço restante. De acordo com a diretoria do clube, Zé Ricardo será mantido no comando da equipe até, pelo menos, o confronto contra o Avaí neste domingo às 4 da tarde. No entanto, caso o time não volte a apresentar um bom futebol e saia com um resultado positivo, a ideia dos diretores do Flamengo é de procurar um novo nome para comandar a equipe no restante da temporada. É normal, é natural, né? Se você perder pro Avaí, eu acho que não tem... O presidente tem dito à torta e à direita aí que vai com ele até o final da gestão. Não, não pode dizer isso. Falou, mas não pode dizer. E não falou particular, não. Falou no microfone, que nós colocamos aí. Mas ele projeta mudanças. Ele só divulga a escalação na hora, né? Uma hora antes do jogo. Então, são especulações. Mas pode entrar o Cuejar. Pode entrar o Rômulo também no lugar. Aí já parte para o desespero. Tirar o Muralha também. Né? Que, aliás, e olha bem, o nome de Muralha onde tudo entra, porra, hein? Você falou em treinador. Tem um treinador em disponibilidade aí, que é bicampeão brasileiro. Quem? É o Marcelo. Foi bicampeão. O Marcelo Oliveira. Marcelo foi bicampeão pelo Cruzeiro. Nenhum time contrata o Marcelo, não sei. Hein? Quanto tempo que ele tá fora aí, né? Mas ele também, ele cobra acho que 500, 600 mil reais de salário. Isso Mas ele passou pelo Atlético Mineiro, não fez um bom trabalho, né? Tem o Dorival Júnior também, que está no mercado, que é um treinador. Mas acho que o Dorival meteu uma ação na justiça contra o Flamengo. Eu acho, não tenho certeza. Agora, é claro, a gente sabe que se o Flamengo não vencer o Avaí no final de semana, vai ficar uma pressão muito grande, realmente. Eu vou dizer uma coisa para você, e o torcedor pode me cobrar segunda-feira se o Flamengo perder pro Avaí. Você sabe quem vai assumir o Flamengo na segunda-feira? Jaime. Você sabe por que é o Jaime? Estou falando isso aqui porque essa conversa já começou a rolar internamente entre conselheiros, reunião do conselho, por conta do planejamento da diretoria, de que coloca esse, o planejamento coloca aquele, o planejamento tem que colocar, vai colocar o Jaime, porque o planejamento da diretoria, a interferência no futebol, vai continuar do mesmo jeito. Você troca o Zé Ricardo pelo Jaime, o planejamento continua do mesmo jeito, entendeu o que eu estou querendo dizer? Você troca a cara, mas o planejamento da diretoria continua do mesmo jeito. Não vai trazer medalhão
Aí o planejamento, o cara chega assim, ó, o planejamento da diretoria, enfia dentro do forno esse planejamento da diretoria. Porque é complicado isso, essa coisa do planejamento. Você tem o planejamento financeiro, tudo isso, contrata jogador, mas o resultado não acontece dentro do campo, a cobrança vai existir, não tem como, entendeu? O Ricardo faz um belo trabalho, veio, né, subindo, conseguiu os resultados, conseguiu o Campeonato Carioca, mas infelizmente aqui a política dos clubes, de modo geral, e essa pressão não é só no presidente, do treinador e do próprio jogador, é para todo mundo. Um clube grande, quando ele tem uma situação como o Flamengo, ganhou é uma maravilha, mas perdeu. E a situação hoje, como você colocou, é um jogo fora de casa, né? O Avaí é uma equipe média, mas jogando em casa é uma equipe difícil, o Gonçalo sabe disso, entendeu? Está vivendo aí um momento até melhor, fazendo boas apresentações. Então, é difícil, Edilson, é difícil você segurar uma situação de um técnico que tem um bom trabalho, mas o resultado ali não está acontecendo, entendeu? Então, se faz um investimento muito grande e que aí, sinceramente, a culpa não é só dele. Olha lá, ele está mudando, está errando e tal, não sei o quê, mas se o resultado, torna a dizer, se esse resultado não acontecer, eu acho muito difícil ele permanecer à frente da equipe do Flamengo. Olha, Edilson, eu volto a dizer o seguinte, a importância do vice-presidente de futebol. O torcedor pode falar, ele não joga. Realmente ele não joga, mas historicamente, e até por uma questão de estatuto do clube, o Flamengo sempre teve um vice-presidente de futebol, que é estatutário isso. Paulo Dantas, Marcos Braz, que foi campeão em 2009, entre outros que passaram, Kleber Leite, enfim. Então eu vejo o seguinte, Rodrigo Caetano é o diretor executivo, não tem perfil de cobrança. O Moser, eu não sei o que ele está fazendo lá, sinceramente não sei. Até porque eu não vi nenhuma declaração de ninguém para mostrar qual é a função do Moser. Foi um jogador espetacular, uma pessoa extraordinária, mas eu não sei a função dele. E o presidente, que também é um gestor, é um administrador e muito bem, administra muito bem o Flamengo, ele está ocupando o cargo hoje de vice de futebol, que também não tem esse perfil. Então, precisa de alguém com pulso firme para cobrar os jogadores num momento como esse. Uma pessoa que vai dar moral para os jogadores quando o time estiver bem e vai cobrar quando as coisas não estiverem acontecendo. E esse tipo de profissional, os jogadores respeitam, os jogadores gostam. Aquele que fala olho no olho, nós estamos juntos, mas tem que melhorar, não está legal. Então, falta esse profissional. Agora, eu acho que tem que ter mudanças. Se o Thiago entrar no gol no domingo, eu não vejo como uma novidade, não. É jovem, tem 20 anos, mas tem potencial, é uma grande promessa. O Muralha não está bem, está inseguro, quer dizer, isso aí faz parte do futebol, então você tem que colocar os melhores. E o Flamengo tem que ter mudança na equipe, não pode continuar com esse mais do mesmo, uma equipe previsível, uma equipe que tem as mesmas alterações, uma equipe que o adversário sabe como marcar o Flamengo, uma equipe que tem muita posse de bola, mas não é efetiva, não é uma equipe aguda, uma equipe que pressiona o adversário. Quer dizer, a coisa está muito passiva. É um jogo como esse lá, contra o Avaí, lá em Santa Catarina, é jogo de pegada. É jogo de muita pegada para ganhar lá dentro. Se quiser só tocar a bola para o lado e para o outro, não ganha. Gonçalo, não, é verdade, né? Eu conheço bem o Avaí, porque eu trabalhei ano passado lá. É difícil de vencer lá dentro, porque o Avaí é uma equipe que se entrega muito no jogo, muito aguerrida. Agora, o Flamengo tem muito mais time que o Avaí. Não dá para comparar o elenco, a qualidade dos jogadores do Flamengo com a qualidade dos jogadores do Avaí. Então o Flamengo tem que ir pensando em vencer, sem dúvida nenhuma. Agora, tem que mostrar uma atitude diferente do que vem mostrando até agora no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a questão da cobrança, ela deve existir. Eu não tenho dúvidas que o grupo se fecha, conversa. Pode ser que o Rodrigo Caetano converse com a comissão técnica, converse também com os jogadores, o Moser, enfim. Isso eu acho que é algo rotineiro e que tem que acontecer. Tá? Quando a equipe não está tendo os resultados que se espera, passa a ser uma preocupação e uma cobrança de todo o departamento de futebol. Agora, o Flamengo está contratando, está reforçando a equipe. O Zé Ricardo conhece bem esses jogadores. Esse grupo, há 2 meses atrás, era um grupo considerado um dos favoritos
né, para fazer um grande campeonato brasileiro, para conquistar esse campeonato brasileiro, e ainda tem muita coisa pela frente. Então, assim, o torcedor não está satisfeito, logicamente, mas acredita no time. Porque olha para o papel e vê. Pô, meu time, peraí, meu time é um dos melhores times e elencos que tem nesse campeonato brasileiro. Agora, o Palmeiras contratou o Cuca, né, achando que ia ser a solução. Quando anunciou a volta do Cuca, todo mundo, agora sim, Cuca não deveria ter saído. Mas até agora, amigo, o Palmeiras não conseguiu também mostrar um bom desempenho, mesmo com o Cuca. E o Cuca deu uma declaração muito interessante, porque o Cuca falou, olha, o Palmeiras se reforçou, contratou bons jogadores, reforçou o elenco, mas não reforçou o time. Aí todo mundo, como assim? É porque ele falou, em relação ao time campeão brasileiro do ano passado, esse time atual que está entrando em campo, os 11, tem uma qualidade inferior. Eu falei, bom, então quer dizer que ele vai ter que trabalhar ainda essa equipe, que vai demorar um pouco para ajustar, para que a equipe volte a ter o desempenho que teve com ele ano passado. Então, assim, o Flamengo tem que trabalhar, amigo. Trabalhar e voltar a render aquilo que a torcida espera. Tá todo mundo falando da saída do Muralha. E o garoto, que o Rogério conhece bem, tem possibilidade de jogar. Aí eu fiquei pensando aqui. Bota o garoto para jogar. Eu vi Avaí, Atlético Mineiro, lá no Independência. O Atlético ganhou de 1-0 o gol do Fred, mas tomou um sufoco desgraçado. A maior figura foi o goleiro do Atlético. A maior figura foi o Vitor. Foi carregado pela torcida, porque o Avaí quase que ganha o jogo. Mas não fez, perdeu de 1-0. Lá dentro é brabo. Botar o garoto, se o garoto for bem, ótimo. Se o garoto for mal, botou o garoto. Aí você mantém, aí você mantém o Muralha. Mas é melhor do que manter o Muralha. Olha bem, aí você... O Muralha já sabe o resultado disso. A experiência do Muralha, essa coisa toda. Se o Muralha, por uma infelicidade qualquer, tiver uma falha, não joga mais. Aí acabou o ciclo dele. Mas se ele for a grande figura do jogo, esquecem tudo. Futebol é isso. Alguém ia adivinhar que o Grêmio ia meter 6 na Chapecoense, lá dentro de Chapecó? Ninguém. Gol de todo mundo, estava invicto, jogando em casa, tomou de 6 a Chapecoense. Então, no futebol, tudo é possível. O Júlio César, não temos exemplo do Júlio César. O Júlio César entrou no gol do Flamengo, vocês devem se lembrar, da mesma maneira. Isso aí, no lugar do Klemer. E não saiu mais no lugar do Klemer. Né? Agora, Roberto, você como um ídolo, tem uma história linda com a camisa do Vasco e da seleção. Nós temos, Gonçalves, 2 pontos em relação ao Muralha. Se você tirar o Muralha desse jogo, ele não volta mais. Nunca mais. Você coloca o Muralha e ele falha de novo, também não joga nunca mais. Eu falei. A minha opinião. Ele só tem que fechar o gol. Sua opinião. Pessoal, né? Eu acho que ele deve permanecer. Para esse jogo? Para esse jogo, porque na realidade o goleiro, é claro, é falha individual. Mas se você pegar, pelo menos o gol lá que o Hever, ele teve culpa? Teve parte, mas o Flamengo hoje, se a gente fala tanto do Márcio Araújo protegendo, está protegendo um pouco, entendeu? O Flamengo falta, na minha opinião, essa definição que era a cara do Flamengo, e aí não é saudosismo. Os jogadores que jogaram nessa época do Flamengo, o Rogério pegou, e eu joguei muito contra o Flamengo, era muito difícil ganhar do Flamengo. Por quê? Porque tinha atitude, os caras iam para cima. Quando se falou aqui, e a gente viu aí o grande ídolo do Flamengo falando, o Zico, que o Flamengo tem que ter atitude, mesmo na Libertadores, jogando fora de casa, que é a cara do time. Você pode passar 1, 5, 10, 50 anos. O time joga daquele jeito. E aquele jeito foi um time vencedor. E o Flamengo hoje, na minha opinião, não tem essa cara. Essa cara de se impor, de jogar. Vai jogar, nós estamos falando aqui, vai jogar contra o Avaí, entendeu? E, os tempos mudaram, tudo mudou. Mas é o Flamengo. Ele tinha e tem que se impor jogando em qualquer lugar. Entendeu? E que, infelizmente, hoje está jogando igual a todo mundo. E aí perdeu para o Sport porque jogou igual, entendeu? Não, na minha opinião, teve oportunidades e tal. Então, acho que nessa hora, Edilson, nesse momento que é difícil, dentro de um grupo, dentro de um grande clube, é chamar todo mundo, chamar os jogadores e todo mundo pegar junto.
Todo mundo está ali unido. O Rogério falou bem, né? O Rodrigo tem uma função como diretor executivo, mas esse vice-presidente de futebol, que é estatutário em todos os clubes, entendeu? Perfeito. Ele tem que estar ali, ele tem que também cobrar, não só do Rodrigo, mas cobrar de mas todo o Flamengo plantel. tinha um que foi preso no Lava Jato, né? Não, mas aí o independe- presidente resolveu acumular, né? Independe. É uma Aí outra exoneraram situação. ele, né? É Mas uma tinha outra um, situação. né? Mas até a relação do próprio Rodrigo junto ao presidente deve passar por esse vice-presidente, entendeu? Para que as coisas realmente possam acontecer. E aí, acho que está faltando isso também. Já, Montijo pode ser a grande novidade do Botafogo nesse final de semana, na rodada do Brasileiro. Será que ele vai ser efetivado como titular? O Vasco anunciou um zagueiro, né? De ontem para hoje, um zagueiro. Já tinha sido regularizado, aí viram que ele não estava regularizado, aí cancelaram tudo e regularizaram.